Olá, eu sou Estela Pavanelli, do Rádio Revista André Luiz, que vai ao ar todas as quintas-feiras pela TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Vou pedindo que aqueles que não são inscritos no nosso canal, se quiserem, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e se tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar as suas dúvidas, sugestões nos comentários abaixo, tá bom? Esse assunto, planejamento reencarnatório, surgiu por conta de uma pergunta que uma ouvinte mandou para nós. Ela se chama Vitória e mora em Campinas. A pergunta é a seguinte: casei faz 1 ano e tenho um enteado de 5 anos. Gostaria de saber se essa formação familiar faz parte do planejamento reencarnatório. O que é que vocês acham? Não é? O que vocês sabem sobre planejamento reencarnatório? O que a gente poderia responder aqui para a Vitória? Então vamos fazer essa reflexão juntos. O que é o planejamento reencarnatório? Não é? O planejamento reencarnatório é a misericórdia de Deus para conosco. Por quê? Porque Ele nos dá a oportunidade, Ele nos permite que através do nosso livre-arbítrio possamos, junto com a espiritualidade, organizar, planejar o gênero de provas que nós iremos passar, né, ao reencarnarmos. Então, vamos nos atentar muito para esse nome planejamento. Tá? Planejamento não é nada fechado, não é destino, não é nada que não possa ser mexido. Então, tudo que a gente planeja em cima de uma situação, e aí, conforme a gente vai vivendo, vai vivenciando algumas situações, a gente vai mudando ou não o nosso planejamento. A gente vai adequando. Então, por isso que se chama planejamento. Não é um traçado fechado do que vai acontecer. Então, vamos lá. Então, aí a gente já vê a misericórdia de Deus para conosco, né? Que Ele permite que a gente possa participar daquele gênero de provas que a gente tem condição de enfrentar na nova vida, né? Ao reencarnarmos. Nesse planejamento, nós vamos planejar algumas coisas que nós precisamos aprender, que não ficou muito bem claro para a gente em vidas passadas, a gente não soube trabalhar direito algumas questões, mas também está dentro do nosso planejamento aquelas boas virtudes, aquelas boas situações que nós tivemos, que nós aprendemos e que agora nós queremos reforçar, nós queremos colocar em prova se aprendemos mesmo e ver que isso pode nos ajudar. Então, o planejamento reencarnatório, ele vem colaborar com a nossa evolução moral, não é? Ele vem para que a gente possa evoluir, não vem para que a gente possa sofrer, para que a gente seja orgulhoso daquilo que a gente tenha de bom, nada disso. Ele vem para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, é um planejamento que fazemos juntos com a espiritualidade para que possamos, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, dar sequência à nossa vida física ao reencarnarmos. Muito bem. Como o próprio nome diz, planejamento, a gente faz um planejamento macro. Os detalhes desses acontecimentos, os detalhes desse planejamento, eles vão surgir conforme as nossas escolhas, conforme o uso do nosso livre-arbítrio. E aqui vai uma dicasinha aqui à parte, né? Vamos deixar aqui de lado essa dicasinha para a gente não esquecer. Façam sempre as suas preces para que as nossas escolhas, para que as suas escolhas sejam sempre as melhores. Porque com certeza esses amigos que nos ajudaram a fazer o planejamento estarão conosco também nos intuindo, nos ajudando durante a nossa vida física, durante a aplicação desse planejamento. Bom, tendo essa dicasinha do lado aí, vamos dar continuidade aqui ao assunto. Quando nós fazemos a nossa escolha de gênero das provas que iremos passar aqui na Terra, uma parte desse planejamento, ele está voltado à formação familiar. Então, quem é que a gente traz para perto da gente dentro dessa formação familiar?
aqueles espíritos que tiveram conosco em vidas passadas e que deixamos alguma coisa para trás na nossa convivência com eles. Algum ajuste que precisamos fazer, alguma melhora de entendimento, reajuste mesmo que a gente não conseguiu fazer em alguma vida, a gente vem com essa nova oportunidade para nos ajustar com essas pessoas. Então, são esses espíritos que já conviveram conosco que nós trazemos para perto de nós. Então, a composição familiar também faz parte do planejamento reencarnatório. Aí, vamos entrar aqui na pergunta da nossa amiga, né? Se esta composição familiar do marido com o seu enteado de 5 anos, uma criança, faz parte da escolha dela, do planejamento reencarnatório dela. Muito provavelmente sim, né? Se a gente for entender tudo isso que eu falei agora há pouco e trazer para o nosso dia a dia, que nós fazemos as nossas escolhas e que nós escolhemos o gênero de provas que vamos passar, provavelmente sim, eles façam parte do seu do seu planejamento reencarnatório, desculpem. Mas o importante a saber é o seguinte: o planejamento reencarnatório, ele vem para quê? Qual foi o objetivo que a gente falou lá em cima, né? Ele tem o objetivo de promover a nossa melhora, a evolução do espírito. Então, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir, nós precisamos nos relacionar com espíritos que tivemos algum contato em vidas passadas, para que a gente possa nos reajustar com a lei. Então, o importante a saber é que se esta pessoa, este marido, esta criança fazem parte da sua vida hoje, muito provavelmente vocês têm alguma coisa para reajustar. Ou, se não tem, o reajuste vai ser seu, a situação é sua, é uma melhora sua, foi desta forma que você escolheu se melhorar. Lembra que eu falei para vocês que o planejamento ele pode ser macro, né? A gente faz um planejamento macro. Os detalhes desse planejamento são as nossas escolhas aqui na Terra. Então, talvez esta família que você constituiu seja a forma melhor para você resolver alguma questão sua. Se aprimorar em algumas coisas que você talvez ainda não tenha aprimorado. Não é? Se reajustar com a paciência, a educação de uma nova criança, encaminhar essa criança sempre para o caminho do bem. Então, esta talvez seja a sua vivência principal para você evoluir e dar a condição dos espíritos que estão com vocês evoluírem também. Então, não se preocupe se foi exatamente isso que você planejou. Porque, como o nome diz, é planejamento. Às vezes, as possibilidades de aprendizado e de evolução do espírito vêm de uma outra forma, mas atinge o mesmo objetivo, que é a felicidade. Então, aproveite essa composição familiar que você tem, se dedique a eles, encaminhe essa criança sempre para o caminho do bem, para o caminho das virtudes, que com certeza você estará fazendo um ótimo trabalho e atingindo o seu planejamento reencarnatório. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo, que no outro momento a gente continua esse assunto, tá bom? Um beijo a todos e até uma outra oportunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.